e também diretora do sindicato, Glória, que, como sempre, nos recebe muito bem aqui na APSF. O médico pegou. Passar para quem primeiro? Hã? Eu chamo logo a Renata. Certo. Vou estar, primeiro, novamente agradecendo a todos. Eu vou passar a palavra para a minha colega diretora da saúde, Luzemi. Boa noite a todas e todos. Um prazer enorme tê-los aqui, nesse momento tão especial, né, esclarecedor, porque a gente sabe que, em alusão ao Outubro Rosa, que o Outubro Rosa sempre foi o Sindicato dos Bancários do Piauí, sempre a gente participava da caminhada, 2 anos consecutivos foram feitas caminhadas. Esse ano a gente realmente se encampou junto com a Fundação Maria Carvalho na caminhada, foi um momento muito especial. E aí eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a nossa nutricionista convidada, a doutora Renata, pedir desculpas pelo atraso, doutor Rodrigo. A esposa dele, doutora Samara, já está aqui, mas é porque ele teve um problema no consultório, por essa razão está atrasado, mas deve estar chegando. Quero dizer para vocês que é um momento muito especial, fico feliz em estar aqui. A gente sabe que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres, né, no Brasil. E aí, quando ele realmente é descoberto precocemente, a chance de cura é enorme. Eu sou prova viva disso, né? Então, quero agradecer a presença de todos, desejar um bom evento para nós, boas palestras, que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito gratificado pelos dois palestrantes, doutor Rodrigo Valença e a doutora Renata. Muito obrigada. Obrigada, Luzemi. Passar a palavra aqui para a nossa presidente da APSF, Glória. Boa noite, minha gente. Para quem não me conhece, tá? Eu sou a Glória Araújo, presidente aqui da PCF, mas também diretora dos sindicatos bancários, tá? A gente já está em algumas gestões. Quer dizer, com muita alegria e muita satisfação que a gente faz esse acolhimento aqui para todas as mulheres, com um assunto tão delicado que é o Outubro Rosa, com essa prevenção do câncer de mama. E assim, é muito lindo a gente ver a preocupação do sindicato, não só do sindicato, mas com várias entidades preocupadas com esse tema. A gente tem a Rede Feminina do Combate ao Câncer, que é na pessoa da Francisca Tupinambá, que sempre está aqui junto conosco. E, assim, é uma voluntária que fica realmente dedicada a todo esse trabalho, lá através da Rede Feminina, que faz um trabalho belíssimo assim, em prol das mulheres, tá? E dizer que assim, para as mulheres aí já é provado e comprovado que não é só a mulher que tem câncer de mama, minha gente. Homem também tem. Então, assim, o ideal era que os homens também estivessem aqui no Outubro Rosa. Nós temos aqui alguns representantes, mas acho muito lindo e assim muito enriquecedor ter esse volume de mulheres aqui preocupadas. Por que está provado na ciência que as mulheres vivem mais? Porque se cuidam, tá? Então, assim, tem no mínimo aí 5 anos a mais do que os homens, viu, Mariana? Tem, assim, a expectativa de vida das mulheres é bem maior exatamente porque elas se cuidam. Elas se cuidam desde a puberdade até os últimos dias. Eu acho que se os homens também começassem a adotar esse exercício na vida, talvez tivesse um pouquinho mais de vida. Mas nós estamos aqui para a gente escutar, nós estamos aqui com a nutricionista, né? Daqui a pouco tem o médico, ao final tem um lanche, né, para nós. E assim, o nosso muito obrigado. A PCF vai estar sempre de portas abertas para qualquer entidade, como os sindicatos bancários, para que a gente possa realmente estar chamando a atenção para todos esses temas que são delicados. Nosso muito obrigado por todos vocês estarem aqui.
É. Gente, assim, a nossa programação, o doutor Rodrigo começaria, mas infelizmente, como a Luzemi já nos falou, chegou, a gente aguarda? Não, é assim, como a gente já está adiantado a hora, eu gostaria de chamar a doutora Renata. Ah, ele chegou. É, ele chegou, o doutor Rodrigo. É. Seja muito bem-vindo, doutor. Aí você chegou exatamente na hora do início da palestra, certo? Então a gente passa a palavra para o doutor Rodrigo Valença, um médico oncologista bastante renomado e conhecido aqui em Teresina, bem conceituado, e que vai estar falando e nos lembrando sobre o tema essa noite, principalmente a questão da prevenção, né, minha gente? E depois da palestra dele, a gente vai ter umas 3 intervenções para quem quiser fazer perguntas. Aí depois a gente passa para a doutora Renata, certo? Certo, pessoal? Cada palestra vai ser em torno de 20 minutos, podendo chegar a 30 com as intervenções, para não ficar muito prolongado, certo? A gente vê que tem hoje é quinta-feira, tem pessoas mais idosas, e se também amanhã a gente trabalha, todos nós. Então, acho que 20 minutos já dá para ele falar o básico, o principal, e depois a gente tem as intervenções. Enquanto o médico termina ali, ele vai preparando o computador. Só lembrando para vocês, né, Hortência, que breve nós teremos aí o Circuito 50 Mais, a promoção do sindicato. Se a Hortência quiser vir dizer do que se trata, tá? O 50 Mais. Fora o 50 Mais, já está programado também para o início de dezembro uma viagem com os aposentados. Ah, viu? Então, assim, estou chamando a Hortência, que é o tempo que a gente pode disseminar as informações que a gente tem do sindicato, enquanto o médico termina de se organizar ali. Bom, vamos ser breve, tá? Primeiro, eu quero agradecer todos que estão aqui, principalmente os aposentados e aposentadas, que quando a gente convida, dá sempre um sim. Falando do Circuito 50 Mais, vai ser dia 8 de novembro, aqui no Clube da Caixa, a PCF, de 8 às 12. Aí você diz, o que é o Circuito 50 Mais? Nós vamos ter atividades congentivas, né? Atividades que vai mexer tanto na água, através do hidrodance, como no mexendo, fit dance, vai ter dominó, dama, xadrez, tênis de mesa, e vai ter profissionais para fazer a aferição de pressão, de glicose, com uma roda de conversa com o médico. E se por acaso der, na hora que medir, né, a massa e der alguma coisa errada ou na pressão, vai ter um médico para fazer uma breve consulta. E a viagem, conforme o último planejamento que nós fizemos, não deu para fazer para a gente que queria, né, mais longe, para o Ceará. Então, decidiram, através de alguns aposentados, que nós iríamos de novo para o litoral. A data é de 4 a 7 de dezembro, certo? Só falta escolher as praias que nós vamos, né? E é isso. Quem se inscrever, né? Vai, não tem essa história. Ah, é do Banco é da Caixa, é porque é do Banco do Brasil. Não. Chegou lá, se inscreve e eu sempre faço esse ato solidário. A inscrição sempre é 2 pacotes de leite integral para a gente doar para a rede feminina do combate ao câncer. Certo? Aí mais algumas coisas, eu estou aqui, meu telefone
não é bloqueado, ele é bem para quem ligar, a hora que quiser, pode me perguntar, que eu estou aqui também para tirar alguma dúvida. Obrigada, viu? Nós estamos ganhando tempo aqui, enquanto o doutor termina ali de preparar o computador. Mas dizer que nós estamos, breve, nós vamos chegar ao Natal, minha gente. E com certeza, as entidades devem estar aí promovendo várias campanhas aí de arrecadação, não é não, Francisca? Com certeza deve ter aí campanha de arrecadação, campanha de doações, é de cesta básica, é de kit de higiene. Então, assim, aqui só exemplo do que nós temos, a gente fez aqui na APCF uma campanha de arrecadação de medicamentos. Isso era para ser uma campanha, uma campanha única. E ela virou uma campanha permanente. E aí, assim, todas as pessoas que às vezes têm um remédio que está dentro da validade, que não utilizou total, que fez alguma coisa, nós temos ali na nossa recepção um cantinho lá de arrecadação e quase que semanalmente eu pego um monte de medicamento que a gente tem e leva para a Fundação Maria Carvalho Santos. Então, assim, são coisas, gestos pequenos que a gente vai fazendo que ela termina virando permanente. A mesma coisa a gente vai fazer também. Nós vamos começar a fazer arrecadação de, de roupas, de calçados, porque nós temos muitas entidades aqui em Teresina mesmo que vivem precisando de coisas. E a gente vai criar também um cantinho para que a gente tenha esse tipo de arrecadação, tá? São roupas usadas, calçados usados, da forma que a pessoa quiser, cesta básica, alguma coisa de alimento, seja o que quiser, para que a gente leve. De vez em quando a gente leva algumas coisas que a gente arrecada também aqui para o lado da Esperança. Então, assim, nós temos várias entidades que têm muitos anos aqui já em Teresina e que são entidades sérias e que realmente merecem a nossa ajuda. Um exemplo aqui é a Rede Feminina, o Lar da Esperança, Fundação Maria Carvalho e tantas outras que tem por aí. Tem o Lado Ancião também, tem assim, tem os vicentinos ali, ali próximo da Primavera, tem, sim, tem muita gente realmente que necessita, tá? E eu acho assim que quando chega o Natal, a gente parece que fica assim mais, com a alma mais aberta, propenso a fazer doações. É, é Jesus abrindo, né? Tudo ok, né, doutor? Pronto, minha gente. A gente queria agradecer, né, e pedir, né, o início da palestra do doutor Rodrigo Valença. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela indelicadeza do meu atraso. Foi porque foi motivo de força maior. Teve uma paciente minha que estava querendo falar comigo e não conseguia e chegou desesperada na clínica. E fazia dias que ela tentava e a atendente não conseguia e dizia que não podia e que não sabia quem era e que não podia falar comigo. E aí, na hora que eu saí assim na porta, a filha dela vinha entrando e eu acho que fazia uns 10 anos que eu não a via. Eu fazia uns 6 anos, 10 eu exagerei, uns 6 anos que eu não a via. E ela, quando a filha dela chegou, eu digo, ei, Joyce, o que é que tu tá fazendo aqui? Aí ela, doutor, aí ela começou a chorar. Ela disse assim, eu sabia que na hora que você me visse, você ia falar comigo. E ninguém deixava eu falar com você. E aí eu fiquei tão sensibilizado, eu digo, meu Deus do céu. Aí ela disse, mamãe, não conte a mamãe o que está acontecendo com ela. E, e eu atendi e fiz o máximo que eu podia para resolver e me atrasei. É, e
é, eu angustiado, mas não tinha como. Porque eu tinha umas coisas que eu não vou falar, que a ética não me permite, que eu tinha que resolver. Porque ou eu resolvia ou eu não resolvia. E tinha que ser resolvido hoje. Mas graças a Deus eu estou aqui e quero agradecer o convite. Me pediram para falar para vocês sobre câncer de mama, porque nós estamos no Outubro Rosa, né? Um mês especial dedicado à prevenção e à conscientização do câncer de mama. E o título da minha palestra é Câncer de mama, o que fazer para não ter? E para a gente falar sobre isso, pode passar. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é câncer mesmo? Muito se fala do câncer, mas a gente muitas vezes não sabe o que é o câncer. Pode passar o próximo. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é neoplasia. Neoplasia é um processo patológico, tudo que é patológico é doença, que resulta do crescimento anormal, incontrolado e progressivo de tecido mediante proliferação celular. É difícil da gente entender, né? Por isso que é difícil. Mas uma coisa que a gente sabe é que é um crescimento anormal de uma célula do meu corpo. Então não se pega câncer, nem se passa câncer, porque é do nosso próprio corpo. Ele nasce do nosso próprio corpo. Pode passar o próximo. E existe dois tipos de neoplasia: a benigna e a maligna. A benigna é um crescimento de um tumor benigno. O tumor benigno, ele é redondinho, ele cresce devagar, ele é controlado e é uma coisa simples. Mas também tem o tumor maligno, que é a neoplasia maligna, que a gente chama de câncer. Ele cresce rápido, ele não é bonitinho, não é redondinho, ele é como se fosse um caranguejo, parece uma estrela, porque ele é invasivo. E esse aí é perigoso. E isso é que a gente chama de câncer. Então, a primeira informação que eu quero que vocês tenham é que é o seguinte: todo câncer é maligno, porque é uma neoplasia maligna. Não existe câncer benigno. Existe tumor benigno, mas todo câncer é maligno. E isso é uma pergunta que chega muito no meu consultório. Doutor, o meu câncer é maligno ou é benigno? Não existe câncer benigno. Pode passar. O câncer é o resultado do crescimento anormal e desordenado das células de um órgão que deixam de morrer por apoptose, se tornam indiferenciadas, que é diferente, e adquirem a capacidade de invadir outras partes do organismo, que é metástase. Esse é o conceito médico de câncer. É uma célula do meu corpo que começa a crescer desorganizadamente. E ela cria, ela não morre mais como devia morrer, porque nossas células, elas são programadas pela natureza para nascer e para morrer. Ninguém aqui tem nenhuma célula de quando era criança. Todas as nossas células que viviam quando nós éramos crianças, elas já morreram e nasceram outras. A gente já morreu e nasceu de novo, várias vezes. E quando a gente vê na Bíblia, Nicodemos não entendia quando Jesus dizia que ele tinha que nascer de novo. A gente nasce de novo diariamente. As células morrem e nascem, morrem e nascem, morrem e nascem durante toda a nossa vida. E quando aquela célula que morreu e nasceu de novo, ela nasce errado, ela vira um câncer. Isso é importante, gente, porque muitas vezes as pessoas falam, vão descobrir a cura do câncer, descobrir a cura do câncer. Infelizmente,
não se descobre a cura do câncer, que é do meu corpo. Meu corpo nasceu assim. Mas eu não descubro a cura, mas eu descubro como o meu corpo não mais vai nascer células erradas. Como é que eu faço com o meu corpo para ele não ter mais células erradas? Para ele não nascer errado, nascer certo, igual quando eu era criança. E é isso que a gente vai aprender. Pode vir, pode passar. O câncer ele pode aparecer, ficou pequeno esse slide, mas eu vou dizer a vocês, por causas genéticas, causas ambientais e causas comportamentais do estilo de vida. Pode passar. Isso é um problema, porque a imagem ficou ruim, mas todo ano desenvolvem 14 milhões de novos casos de câncer no mundo. 14 milhões. E todo ano, 8,2 milhões de pessoas morrem de câncer. Todo ano. Ou seja, é uma pandemia que nós vivemos de câncer no mundo. Uma pandemia que não é tão assustadora como a do Covid, porque não é transmissível, mas que impacta muitas e muitas pessoas e muitas famílias constantemente. Pode passar. E aqui eu não sei se dá para vocês verem, mas é a incidência do câncer nos anos. E sabe o que é que a gente está vendo? Que está aumentando. Você só vê subindo. Você só vê subindo. E aqui são jovens. E aqui são idosos. E olhe como é que ele sobe muito pior no jovem. O câncer, que era uma doença de idosos, está virando uma doença de jovens. E isso é preocupante para a nossa sociedade. Antigamente a gente achava que só tinha câncer quem era idoso. E hoje tem jovem tendo muito mais câncer do que tinha. Pode passar. Então é a grande pergunta: o câncer está aumentando. O câncer é uma doença que nasce no meu organismo, mas eu não quero que ele nasça. Qual é o primeiro passo para eu não ter câncer? O que eu devo fazer para o câncer não se desenvolver no meu organismo? Tem que encontrar um remédio. Infelizmente, não. A medicina não vai encontrar o caminho fácil. A medicina não vai encontrar a porta larga para curar o câncer. Para curar o câncer vai ser a porta estreita. Cada um vai ter que se curar. E nós vamos ter que nos curar juntos. Não vai ter essa cura milagrosa de aparecer um comprimido que eu tomo e pronto, acabou. Estou curado. Não vai nascer uma vacina milagrosa que vai colocar no meu corpo e eu nunca mais vou ter um câncer nenhum na vida, nunca mais. Isso, infelizmente, não vai acontecer, porque isso seria a resposta fácil. É a resposta do WhatsApp. É rápida, resolve tudo. Mas não é a verdade. Pode passar. Aqui ficou sem mostrar a balança, mas o que eu quero mostrar para vocês são as causas do câncer. 10 a 20% das causas do câncer são genéticas. E de 80 a 90% das causas de câncer são comportamentais, hábitos de vida. 80%, 90, 80%, 90, de 80 a 90% das pessoas
que têm câncer, elas têm câncer por causa dos hábitos de vida. Então, qual é a pílula mágica? Como é que eu faço para não ter câncer? Hábitos de vidas saudáveis. Se eu não tiver hábito de vida saudável, eu não vou poder fazer com que eu não tenha câncer. E qual é a vacina do câncer? Hábito de vida saudável. A gente já sabe. Qual é o problema? Que a gente não faz. Pode passar. Um terço de todos os cânceres tem quatro causas. 30% de cada pessoa que tem câncer no mundo, ela tem câncer por uma dessas quatro coisas. Qual é a primeira? Tabagismo e obesidade, álcool e sedentarismo. De cada três pessoas que têm câncer, uma tem câncer porque fuma, porque se alimenta mal, porque não faz atividade física e porque bebe. Então, se eu tirar essas quatro coisas na minha vida, eu já me salvo de quantos por cento do câncer? 30%. Eu já diminuo minha chance de ter um câncer em 30%. Se eu como bem, se eu faço atividade física, se eu não fumo e se eu bebo muito controladamente. Então eu sei como é que eu faço para não ter um câncer. Eu me cuido. Eu cuido de mim. Eu boto gasolina boa no meu carro. Se eu sei que aquela gasolina é barata, mas é de má qualidade, eu não vou botar no meu carro porque eu sei que vai quebrar meu carro. E se eu botar um alimento ruim dentro de mim, também vai quebrar o meu corpo. Pode passar. E nos fatores de risco para o câncer de mama, se eu tenho um genético e se eu tenho um comportamento, eu tenho duas coisas: os modificáveis e os não modificáveis. O que é que eu posso modificar para eu não ter câncer de mama? Pode passar. O que você não pode mudar? A sua idade, você não pode mudar. A nossa idade, eu não tenho como mudar. Não tem como ficar jovem. Eu posso botar botox, eu posso botar preenchimento, eu posso botar cabelo na cabeça que os homens estão fazendo, eu posso fazer um monte de coisa, mas eu estou mudando a minha idade por fora e não estou mudando por dentro. Então, a minha idade eu não posso mudar. Duas coisas que eu não posso mudar também, que a mulher não pode mudar, é a menstruação cedo e a menopausa tardia, que são fatores de risco para o câncer de mama, mas também que você não controla. Você não diz assim, eu vou menstruar agora. Eu vou entrar na menopausa agora. É do seu corpo. Você não consegue controlar. Outra coisa que você não consegue é a história familiar. Não consegue mudar a família que você nasce. E o que eu posso mudar? Isso eu não posso mudar. Eu não posso mudar a família, eu não posso mudar a minha idade, eu não posso mudar se eu menstruei cedo, se eu menstruei mais tarde, se eu entrei na menopausa cedo ou eu entrei na menopausa mais tarde. Mas eu posso mudar um bocado de coisa. Pode passar. Eu posso cuidar de mim e fazer um exercício diário de autocuidado. Isso é o que eu posso mudar. Eu posso parar e cuidar de mim. E esse exercício diário de autocuidado ficou pequeno, mas eu vou ler para vocês. O primeiro é: se movimente. Não seja sedentário. Faça o movimento. E eu mudei a palavra. Eu não falei atividade física, eu falei movimento. Gente que fica dentro de uma cama, só acontece uma coisa: adoece. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me movimentar. Não adianta eu ir para cá, para o clube,
fazer 1 hora de hidroginástica, voltar para minha casa, me deitar na cama e só me levantar para ir para a hora do almoço. Eu fiz atividade física 1 hora, passei 3, 4 horas deitado numa cama com um celular ou numa televisão, ou seja, eu tenho um hábito sedentário, mesmo fazendo atividade física. Só no nedinho nervoso. Então se movimente. Vá buscar sua água, se levante, vá cuidar de uma planta, vá ajeitar uma coisa, vá lavar uma roupa. Se movimente. Não dá para ficar parado. A segunda coisa, evite substância tóxica. Evite cigarro e, é, é, e álcool. A gente tem que beber pouco e não fumar nada. Beber pouco e não fumar nada. Doutor Rodrigo, quanto é que eu posso beber? Eu sei. A OMS sabe. Querem saber quanto é que vocês podem beber? 4 doses de álcool por semana. O que é uma dose de álcool? Uma cerveja. Por semana, 4. 4 cervejas por semana. Ou 4 doses de uísque, ou 4 taças de vinho. E não pode ser. Eita, nutricionista puxando minha orelha. E não pode ser no mesmo dia. 4 taças de vinho por semana. Se for homem, pode 7. Não reclame comigo, reclame com o lá de cima que fez a gente diferente. O homem é mais resistente ao álcool, a mulher é mais sensível ao álcool. Mas a dose é essa. Doutor Rodrigo, o senhor toma só isso? Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes eu extrapolo. Mas o mais importante, gente, é eu ter essa consciência. Ah, hoje eu vou para uma festa com minhas amigas, eu vou para um churrasco, eu vou para um aniversário. Eu bebi 4 doses, eu bebi mais de 4 doses. Eu fui para um casamento e eu aproveitei, fui feliz e bebi e meti o pé na jaca. Fiz. Então eu sei que eu tenho que me poupar no resto da semana. Não é tudo todo dia. Não, então eu vou me poupar o resto da semana. Porque eu sei que eu passei da dose de álcool recomendada. Eu fui para o aniversário, eu estava feliz, eu estava reencontrando amigos, eu estava reencontrando minha família. A partir de agora eu vou me controlar essa semana. Então a gente pondera, a gente vai devagar. E cigarro é zero. Zero, zero, zero. Cigarro é tolerância zero. Não tem essa história de fumar quando tá bebendo. Não tem essa história que eu só fumo um cigarro do meu amigo. Cigarro, a tolerância é zero. Fumou um cigarro tem risco maior de câncer. Então, a nossa geração, ela aprendeu a não fumar. A geração jovem desaprendeu. Estão tudo fumando. E ainda o eletrônico, que é pior ainda. Vão sofrer muito, infelizmente. Porque vão adoecer. A terceira coisa é dormir bem. De noite, o nosso organismo recupera as lesões do dia. O que eu sofri durante o dia, de noite meu organismo recupera. Então eu tenho que dormir bem. Depois eu tenho que cuidar da minha espiritualidade e tenho que fazer a gestão do estresse, que é cuidar da mente, que são duas coisas diferentes. Cuidar da mente e cuidar do espírito. Cuidar da mente é eu ter calma, eu ter paciência, eu me conectar com a minha mente e eu parar para ficar tranquilo. Cuidar do espírito é eu falar com o superior, falar com Deus. Às vezes as pessoas confundem. Por isso que a pessoa vai para a missa, vai para o culto e sai estressada, brigando com todo mundo. Porque ela cuidou do espírito, mas não cuidou da mente.
Às vezes a pessoa é calma, é tranquila, cuida da mente, é relaxada, mas não tem conexão espiritual nenhuma. Então a gente tem que cuidar das duas coisas. Eu tenho que me alimentar, que a doutora Renata vai falar, e eu vou passar, que é a alimentação saudável. E eu tenho que cuidar mais de duas coisas: meio ambiente e relacionamentos. O homem não nasceu para viver só. Solidão é doença, solidão mata. A gente tem que se relacionar e relacionar com relacionamentos de valor. Se relacionar bem com as pessoas e ser uma relação de valor para as pessoas. Não ser tóxico. O mundo é tóxico. O meio ambiente é tóxico. E a gente tem que se proteger do meio ambiente tóxico, ter mais contato com a natureza, ter cuidado de uma planta, limpar o ambiente da nossa casa, limpar o barulho, limpar o estímulo visual e limpar os relacionamentos tóxicos. E não é trocar de pessoa, é trocar de comportamento. Trocar de gente é fácil, a gente exclui, a gente elimina. Mas trocar de comportamento é diferente. Pode passar. Eu vou passar essa aqui, porque ficou pequenininho. Pode passar. E a primeira coisa é alimentação e sedentarismo. Tá ali a foto do gordinho na televisão, com computador, com controle remoto, comendo Coca-Cola, pizza, sanduíche. São dois caminhos. Eu escolho o caminho saudável, eu escolho o caminho fácil, barato e rápido. E esse adoece. Pode passar. Gestão do estresse. Essa foto está escrito: você decide como será o seu dia. Você decide como será seu dia. Decida. Eu vou ter um dia feliz. Choveu, eu vou ser feliz na chuva. O atrasou no médico, eu vou ser feliz aqui esperando. Gestão do estresse é ser resiliente. É o mundo tá se acabando e você deixando passar. Não, eu não seguro isso, não. Não, não recebo. Eu falei um negócio para minha esposa hoje, né? Que ela tá bem ali no meio. Ela falou assim: não, não sou não. Eu digo, tá certa, não receba não. Eu falei uma coisa que não era positiva, ela não recebeu não. Eu digo, você tá certa, não receba. Alguém falou uma grosseria com você? Não receba não. Não deixe estragar seu dia não. Você olha assim na sua mente, fala assim, não recebo não. Vai ser grosseiro você. Alguém chegou. Hoje eu recebi uma ligação de um colega e ele. Pá, 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 pá. Eu digo, rapaz, respire. Fale mais devagar. Eu até fiquei depois com vergonha. Eu disse a ele, rapaz, respire, peraí. A ligação cortou, eu não estou ouvindo, não. Aí eu digo, respire, pera, me fale devagar o que é que você quer. As pessoas estão tudo assim, ó, atribulada. E nós também, às vezes, nós somos tóxicos. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês foram tóxicos com as pessoas? Porque às vezes eu sou tóxico com as pessoas, com a minha esposa, com meus filhos. Mas por que eu sou tóxico? Que eu tô agoniado e eu deixo aquilo ali tomar conta de mim. Porque o mundo tá estressado. Porque a notícia da TV, do TikTok, do Instagram, do Facebook é só coisa ruim. Aquilo ali eu absorvo e eu fico. Decida. Gestão do estresse é você decidir. A bala vai passando, você vai desviando. Doutor, e o que é que tem a ver com câncer? Tem. Sabe por quê? Porque o nosso corpo e a nossa mente são um só. O nosso corpo, quando eu estou estressado, produz cortisol. O excesso de cortisol dá a diminuição da imunidade. E imunidade baixa dá o quê? Doença. Então, se eu tô, porque eu sou estressado, porque eu sou assim mesmo, seu cortisol está alto. Sua imunidade está baixa.
Então você tem que ter uma mente mais calma, mais tranquila para ter saúde. Ah, não, não é qualquer um que vai aumentar meu cortisol, não, porque eu não vou querer adoecer. E é difícil às vezes. Pode passar. Higiene do sono, a gente tem que dormir bem. E o que é que a coisa mais importante do higiene do sono? Eu vou falar só uma coisa. Guarda o celular, meu povo. Não tem nada pior para insônia do que celular hoje em dia. Celular, chegou de noite, 8 horas da noite, pega o celular, bota e deixe. Não tem nada que tenha tanto estímulo quanto o celular. Lembra de antigamente? A gente ia para casa de noite, assistia o Jornal Nacional, depois assistia a novela, desligava a televisão e a casa da gente ficava como? No silêncio. Aí você ia apagando as luzes e o seu corpo entendendo: opa, eu vou dormir. Aí você ia relaxando, você ia descansando, você ia ouvir uma música, fazer uma oração, você falava alguma coisa, tomava uma ceia, uma papa, um chá, e seu corpo já sabia que estava na hora de dormir. Como é que é hoje? Toma um banho, deita na cama, pega o celular, pegue, dedinho nervoso, com o celular. Pegue, televisão, a luz acesa, aquela luzona na sua cara, aí você apaga tudo, quer dormir. O seu corpo não entendeu que era para dormir. Daqui que ele entenda que é hora de dormir é 50 minutos. Você bolando de um lado do outro na cama. Ou então você está tão cansado que você desmaia na cama. Você desliga tudo e desmaia. No outro dia acorda ruim, porque não teve um sono reparador. Então, durma bem, se cubra, descanse, relaxe e se prepare para dormir. Porque previne o câncer. Permite que o seu. É assim, gente. Agora, o meu corpo está para fora. O corpo de vocês está para fora. Defendendo de bactéria, de vírus. Todo o É tudo para fora. O sistema imune, o sistema neurológico, está tudo para fora. Na hora que eu deito, que eu me cubro e eu apago a luz, ele diz assim: opa, aqui nada vai me fazer mal. Eu preciso me defender de fora? Não. Eu vou me defender de dentro. E aí eu vou prevenir o câncer. O nosso organismo vai cuidar do interno. E ele vai fazer com que aquela célula que ia virar um câncer não vire mais. Então eu tenho que dormir bem. Eu tenho que deixar o meu corpo se autocorrigir. Minha gente, o que é a única coisa no mundo que se conserta sozinho? É gente, bicho e planta. Coisa que Deus fez. O homem nunca conseguiu fazer nada que se conserte só. Só quem consegue fazer coisa que se conserte só é Deus. A gente se conserta sozinho, por isso que a gente cicatriza quando corta. Do mesmo jeito que quando eu me corto, o meu corpo se conserta, lá dentro ele está consertando meu coração, meu pulmão, meu fígado, meu rim, minha mama, está consertando tudo. Então deixe o seu corpo consertar. Dê uma energia positiva para ele, de alimento espiritual, mental, e se recolha. Deixa o celular lá, deixa o TikTok lá. E se recolha. Não, agora eu estou cuidando de mim. Meu corpo me cure. A gente acredita que com celular eu consigo falar com uma pessoa lá no Japão, e eu não acredito que eu mandando minha mente curar meu corpo, ela consegue? Consegue. Eu dou o comando, meu corpo me cure. Faça eu melhorar. Vá cuidar de mim. Meu organismo vá cuidar desse joelho que está doendo. Vá cuidar. E aí você dá a oportunidade do seu corpo cuidar dele próprio. Nem isso a gente está dando mais. Pode passar. Espiritualidade, converse com Deus. Quem tem fé se cura mais cientificamente. Quem tem fé
adoece menos cientificamente. E se adoecer, a doença é mais fácil. A doença é menos grave. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Sabe quem diz isso? A ciência, publicado em jornal de medicina. Então, cuide da espiritualidade. Fale com Deus, que dá certo. Pode passar. Evitar o tabagismo e etilismo, como eu falei. Cigarro, tolerância zero. Álcool, pouco. Pode passar. Radiações e infecções. Existe vacina para o HPV que previne câncer. Existe você se proteger de germes que podem levar à baixa da sua imunidade e prevenir um câncer. E a radiação do sol em excesso causa câncer de pele. E as radiações causam câncer. Até agora, nunca se provou que a radiação do celular causa câncer, causa doença. Mas daqui sai radiação, não sai? Alguém já pegou o celular, usou que ele ficou quente? Ali, que calor é esse? Não tem fogo. Não tem, é o quê? Radiação. Quando você pega seu celular, que você bota no seu ouvido e fica quente, que sua orelha quente, é radiação. Então, vamos ter cuidado, porque a ciência pode provar daqui uns anos que isso aqui causa doença. Então, vamos usar com parcimônia. Pode passar. E o que fazer se eu tiver um câncer? Eu posso ter um câncer. Acabou o mundo? Não. O que é que eu devo fazer? Quanto antes descobrir, melhor. Pode passar. O enfrentamento, ele é fundamental para a cura do câncer. Eu tenho que enfrentar. Quanto antes eu descobrir, melhor. Eu tenho que descobrir cedo. Pode passar. O enfrentamento, ele é apoio psicológico, rede de apoio, busca por informação, autocuidado e cultivar resiliência. São hábitos que vão levar à cura. Pode passar. O enfrentamento do câncer, descobrir cedo, é o que a gente chama de prevenção secundária. E ela é feita com os exames de rastreamento, exames de prevenção. Que exames são esses? Mamografia após os 40 anos para mulheres, colonoscopia acima dos 50 anos e agora mudou para 45 para mulheres. Papa Nicolau desde o início da sexualidade e tomografia de pulmão para quem fumava. Tomografia de pulmão é só para quem fumava. A diferença do homem é que muda a mamografia para o PSA e o resto é a mesma coisa. Colonoscopia e tomografia de pulmão para quem fumava. Pode passar. O rastreamento do câncer de mama ele deve ser através da mamografia a partir de 40 anos para todas as mulheres. Mulheres que têm alteração genética do gene BRCA1, BRCA2 é a partir dos 25. Então, se tem alteração genética, começa mais cedo. Se não, começa aos 40. Pode passar. E constantemente autoexame da mama. A mulher tem que examinar sua mama frequentemente. A mulher deve olhar no espelho, ficar de pé, palpar sua mama delicadamente, num movimento circular e depois olhar o mamilo. Se ela notar qualquer coisa estranha, tem que ir para o médico. Como é que eu sei que está estranho? Se eu me conhecer, se eu me palpar. Se eu me palpar, eu sei que está estranho. E eu tenho que me palpar, senão, ó, passa. Senão só descobre depois. Então, o autoexame é importante. Pode passar. Por que isso é tão importante? Esse é um dos slides mais importantes. Aqui é o estágio do câncer e a chance de cura. Se eu descobrir um câncer no estágio 0,
Qual é a minha chance de cura? 100%. Se eu descobrir um câncer no estágio 1, qual é a minha chance de cura? 100%. Se eu descobrir um câncer no estágio 2, a chance de cura é 93%. Então eu tenho que descobrir é logo. Doutor Rodrigo, se você tiver um câncer, eu quero descobrir estágio 0 ou estágio 1, que eu quero me curar em 100% das vezes. Então eu quero descobrir é logo. As pessoas ainda ficam, não, se mexer é pior. Não, eu não vou no médico, não, porque se eu não for do médico, eu vou descobrir que eu tenho doença, é pior. É não. Se você descobrir no estágio 0 e no 1, é 100% de chance. Porém, se eu descobrir no estágio 3, a minha chance de cura baixa para 72%. De cada 10 pessoas, só 7 fica curada. E se eu descobrir no estágio 4, vai para 22. De cada 10 pessoas, só 2 ficam curadas. Então eu tenho que descobrir cedo. Essa é a mensagem mais importante. Descubra cedo. Se for para ter um câncer, que eu descubra cedo. Eu quero não ter, mas se eu tiver, eu quero descobrir cedo que eu quero me curar. Pode passar. E como é que eu faço isso? Procurando especialista. É uma equipe multidisciplinar, eu procuro os especialistas, eu vou nos médicos, eu tenho todo o suporte, tá certo? Que se eu preciso cuidar do espiritual, eu tenho que ir para a minha igreja. Se eu preciso cuidar da minha mente, eu tenho que ir para o psicólogo. Se eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso ir para o nutricionista. Não adianta só fazer exame se eu não mudar meu hábito de vida. Eu fico só fazendo exame, fazendo exame, fazendo exame, mas eu fico no erro. Então eu tenho que mudar o comportamento, o hábito de vida. Pode passar. Terminando. Existem vários tratamentos e hoje tratamento do câncer não é o que era antes. Não é só fazer quimioterapia, fazer cirurgia. Não. Hoje tem tanto tratamento que vocês nem imaginam. Cada paciente que vai no meu consultório, o tratamento é diferente. A coisa que eu mais vejo é a paciente chegar no meu consultório desesperada. Diz, doutor, porque meu cabelo vai cair. Não, não vai não. Você não vai. Meu cabelo não vai cair, vai não, porque você vai fazer outro tipo de tratamento. Ou então, não, não precisa fazer quimioterapia, não, porque você descobriu cedo. Não, você vai fazer um hormônio, você vai fazer uma imunoterapia. Tem um monte de coisa. Então, hoje existem tratamentos muito mais modernos e não é assustadores. Hoje eu atendi um paciente que descobriu um câncer com 85 anos. Aí ele chegou no meu consultório e aí disse assim, doutor, eu já vivi demais, eu não vou me cuidar, não. Não vou. Foi, desse jeito. Aí, hoje não foi a primeira vez que eu atendi ele, não, foi a terceira vez. Aí eu disse, não, mas o senhor se cura. Aí ele disse, não, doutor, na minha idade não tem cura, não. Eu digo, tem. O senhor vai fazer seu tratamento, o senhor vai ficar curado. Ele disse assim. Aí a esposa, não, tu vai te curar. Doutor, até semana passada ele estava indo trabalhar lá na loja dele. Eu digo, se o senhor fizer tratamento, o senhor está curado. Pois não é que o homem se curou mesmo? Foi hoje levar o resultado curado, com 85 anos. Foi difícil, sofreu do coração, pressão alta depois do tratamento, inchou, sofreu. Não vou dizer que ele não sofreu, não, mas resistiu e está curado. Aí eu digo, agora, doutor, e agora? E agora prepara a festa dos 100 anos, porque do câncer o senhor já escapou. Aí ele disse, não, doutor, eu não quero viver tanto tempo assim, não. Eu digo, rapaz, você tá fraco, homem. Eu disse, homem, você tá fraco. Tu tem um câncer com 85 e escapa, tá curado, por que é que não vai viver até os 100? Aí tem esperança. Tem, e a gente faz o tratamento, não é aquele bicho de 7 cabeças que era antigamente, a pessoa fica curada. Tem que acreditar. Pode passar. E para isso, gente, eu vou só é, é, falar, concluir, depois de uma notícia boa, que é a cura do câncer e a evolução do tratamento, é a necessidade da gente mudar como país na assistência do câncer. Esse gráfico aqui, ele mostra quantos locais no Brasil nós temos de tratamento de câncer. E nós estamos aqui, ó. Olhe o Sudeste quanto tem mais do que a gente. Mais canto para tratar câncer, mais gente ficando curada. Pouco canto para tratar câncer, dificuldade de tratamento. E hoje a gente vive o problema das filas.
E isso é uma realidade, a gente tem que entender. E a gente tem que ter essa consciência que isso tem que mudar. A, a saúde tem que mudar. Principalmente a saúde do mais pobre, que é o que sofre mais. Pode passar. Aqui, gente, é o gasto por pessoa para tratamento em saúde no mundo. Olha aqui a Argentina, quanto é que gasta em dólar? 757. Olha onde é que a gente gasta. 385. A Argentina gasta o dobro da gente para cuidar de saúde do povo. Olha aqui, Cuba gasta mais do que a gente. De direita e de esquerda, para não dizer que eu estou tomando partido de um ou de outro. Os dois gastam mais do que a gente. Nós estamos errados demais. O Chile, mais do que a gente, a Colômbia, tá certo? O México e o Brasil tá bem aqui, de vermelho. A gente gasta pouco e mal com a saúde do nosso povo. Isso tem que mudar. O governo tem que mudar. Pode passar. 99% das mortes sem tratamento para a dor ocorre em países em subdesenvolvimento. É pessoa morrendo, gente, sem acesso a remédio da dor. 90% do consumo global de analgésicos ocorre na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos e alguns países europeus. Menos de 10% nos países em desenvolvimento. A gente não está tratando eficientemente nem a dor das pessoas com câncer. Isso é alarmante, porque as pessoas estão morrendo com dor. Isso não pode acontecer. Pode passar. Precisamos melhorar a assistência oncológica no Brasil. A gente tem que tratar melhor as pessoas. Nós demos alguns passos. Depois de muito tempo, o Piauí começou a dar uns passos, né? É, tem a oncologia no HGV, tem agora uma oncologia em Parnaíba, essa agora está começando a fazer radioterapia, tem uma promessa do governador para fazer em Floriano, em Picos e São Raimundo Nonato, mas nós estamos décadas atrás. No Ceará, você trata câncer em Sobral, você trata câncer em Quixadá, você trata câncer num monte de cidade do interior. E aqui a gente está começando agora. Então nós estamos para trás, temos que pedir isso, temos que falar sobre isso. Temos que dizer, não, olha, o que é que a gente quer? Não, a gente quer saúde para o povo. A gente quer saúde, a gente quer que invista na saúde. Pode passar. Muito obrigado. Eu queria deixar a mensagem no final que você é o protagonista da sua saúde. Quem vai se curar do câncer é você. Quem vai prevenir o câncer é você. Você merece toda a felicidade do mundo e ela está ao seu alcance. Um dia de cada vez. Um cuidado de cada vez. Para a gente ter saúde, a gente só precisa entender isso. Eu preciso cuidar de mim. Muito obrigado. Obrigada pela sua explanação, foi perfeita. Disso eu já sabia, eu tinha plena consciência, porque o doutor Rodrigo é meu médico. Isso é um ser humano fantástico. E aí foi assertiva, né? O meu convite, não é isso? E aí eu quero agradecer
Eu só estou fazendo isso porque fui eu que o convidei. Agora você chama. É, pessoal, alguém tem. Eu disse que teria 3 intervenções. Se alguém tiver interesse em fazer uma pergunta para o doutor, vem aqui, diga seu nome e a pergunta. É verdade. E dá por... Boa noite. Doutor, a minha pergunta é o seguinte, com relação àquele estadiamento. Qualquer câncer que for descoberto no início tem cura? Ou é só o de mama, uns assim mais simples, que dizem que é mais simples? Ou assim, por exemplo, no fígado. Qualquer câncer, se descoberto no início, tem cura. Óbvio que cada câncer é diferente do outro e que cada situação é diferente da outra. Infelizmente, na medicina, nada é 100%, né? Nesses 100%, há as perdas por várias causas. Às vezes, uma pessoa vai fazer uma cirurgia de hérnia e falece. Às vezes, uma pessoa está aqui dormindo e falece, a gente não sabe por que foi. Então, quando a gente fala de ser humano, esses números eles são estatísticas grosseiras. Mas existem as pessoas que, infelizmente, no meio do caminho falecem. Existem pessoas que têm um câncer. A chance de você ter um câncer zero e morrer é zero. Porém, de estágio zero é zero. 100% de cura. Porém, existem as perdas, infelizmente. Porque houve uma complicação, houve alguma coisa no caminho que, infelizmente, aquela história não foi uma história de sucesso. Isso pode acontecer. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ah, quer? Se não quiser, isso aí passa para outro. A pergunta dela é interessante. Um câncer da mama para doer, ele só dói em estágio muito avançado. Não é sintoma de câncer de mama dor. Os sintomas de câncer de mama é aparecimento do nódulo, é alteração da pele, é alteração do mamilo. Então, assim, se uma mulher ela tem uma dor na mama, não precisa ela ficar desesperada. Provavelmente é outra coisa, não é câncer. Provavelmente é uma inflamação, provavelmente às vezes é um cisto que juntou secreção, mas não é câncer. Raramente é câncer. Pode acontecer, mas não é comum. Doutor, mais uma vez, obrigada. Infelizmente, diante do adiantado da hora, a gente vai ter que passar para outra palestrante, que é a doutora Renata. Seja bem-vindo. Obrigada, gente. Boa noite. Vou tentar ser breve. Eu gosto de falar muito, mas vou tentar ser breve. E o pior é que eu falo rápido. Então, eu vou ter que tentar abreviar minha fala, mas tentar ser breve por conta do tempo, né? Eu sou nutricionista, acompanho o paciente há bastante tempo. Trabalhei no hospital que era público e privado, e realmente lá tinha uma outra realidade. Lá a gente tinha a nítida impressão que o câncer não tinha cura, porque às vezes o paciente chegava realmente do interior, chegava com estágio avançado, e aí o desfecho não era tão favorável. E quando eu passei a acompanhar pacientes realmente que têm um plano de saúde, ou então que realmente tem aquela preocupação de procurar o médico cedo, o desfecho realmente é outro. É nítido para quem trabalha e para quem acompanha. Então, um movimento como esse
é muito importante para estar exatamente esclarecendo, disseminando esse tipo de atitude, que seria a prevenção e o cuidado, cada um com si. Porque aí, no caso, cada um que ouviu aqui já é um meio de comunicação que já vai estar participando, compartilhando com os seus, não é isso? E aí isso reverbera positivamente. Bom, em relação à alimentação e o câncer, o doutor Rodrigo falou que realmente é uma das preocupações que a gente tem que ter, até porque a alimentação todo mundo faz, todo dia e quase toda hora, não é isso? E é o primeiro ato nosso, inclusive, quando a gente nasce, é mamar. Então, assim, a alimentação é muito primordial. Vamos lá. Ele falou, e eu vou passar rapidinho, que existe realmente uma predisposição genética, que é o que nasce com a gente, os fatores ambientais, que é o tipo de trabalho que você exerce, às vezes você tem uma exposição que obrigatoriamente tem que ter ao sol, ou então gente que trabalha em fábrica de cimento, que se expõe muito à sílica. Então, tem vários fatores ambientais que interferem. O próprio fumo, vírus e bactérias, que por isso é que existe a prevenção através das vacinas, né, que é um meio também de prevenção, que é quando a gente, por exemplo, no meu caso, no caso do câncer gástrico, por exemplo, a pessoa que tem uma gastrite desenvolvida por um H. pylori pode levar ao câncer caso a pessoa também não tenha um tratamento específico, não sane aquele problema, entendeu? E a obesidade. A obesidade é o que eu gostaria realmente de conversar a respeito de vocês, porque a obesidade está intimamente ligada a alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de mama. E o outro mais comum é o câncer de colo de intestino, certo? Então, obesidade, o que é? É sobrepeso, é sobrecarga. Toda sobrecarga deve ser eliminada, não é? Porque você até no princípio pode não sentir tanto, mas é lógico que no futuro distante, quando você tiver, se você realmente tiver uma sobrecarga, você percebe logo, vai sobrecarregar seu joelho, vai sobrecarregar inclusive seus órgãos internos. Porque imagine, eu tenho mais ou menos 60 quilos, e aí o meu coração é um coração de uma mulher adulta. Se ao meu lado tem uma pessoa de 90 quilos, o nosso coração é similar. Então, o meu coração vai trabalhar para bombardear um volume de sangue para um corpo, uma massa de 60 quilos. Para um de 90, ele vai ter que trabalhar muito mais. Então, não é só sobrecarga articular, tem sobrecarga dos nossos órgãos vitais, entendeu? Então, toda sobrecarga, toda obesidade deve ser eliminada, tá? E aí, normalmente existe a obesidade, como ele falou também, um fator genético. Tem aquela pessoa que você conhece, que tem a família que tem várias pessoas obesas. Então, tem realmente a carga genética que leva a pessoa a ser obesa. Mas existe a outra, que é o que eu quero que a gente vai se ater, que é a obesidade que é desencadeada por uma má alimentação, juntamente com o sedentarismo, que é essa que a gente pode controlar, né? Pode reverter. E aí, no caso, em relação às emoções reprimidas, que foi o que ele falou também, que pode estar relacionado a alguns tipos de cânceres, a gente não tem que estar guardando mágoas, a gente tem que procurar resolver tudo que está ao nosso alcance. Depressão, amargura, tudo isso também a gente sabe que leva ao adoecimento. E a poluição química doméstica, que ele não citou, e que é muito comum. O ideal é que na casa da gente a gente tenha o mínimo de produto químico. A gente só precisa de uma água sanitária, de um detergente, de um sabão. Por que que a gente tem aquela infinidade de produtos químicos? E às vezes tem gente que até mistura, que pode dar um problema maior. Aqueles produtos químicos que têm a cor muito, muito chamativa. Ali, tudo aquilo ali, quando a gente faz parte do nosso hábito, que a gente nem percebe, faz um mal danado para o nosso corpo. Próximo. E aí, como é que a gente previne? Como é que a gente chega nesse peso ideal? E o que seria o peso ideal? O peso ideal é muito complicado a gente dizer, porque tem que levar em consideração N situações. Tem que levar em consideração o sexo, se é homem, se é mulher, a idade, porque a gente sabe que agora mesmo eu já estou tendo dificuldade de perder mais peso, porque eu cheguei aos 50. Então, eu estou notando que eu tenho uma dificuldade enorme agora de perder. Eu estou tendo aquela gordura abdominal, porque já é diferente das pessoas que trabalham comigo, que são mais novas, ou então de um homem. Tá, eu e meu marido, se a gente resolve fazer uma dieta, se ele corta um pão, ele já emagrece mais. Se eu olhar para o pão, eu já engordo. Então, tem que levar em consideração o fato do sexo, a idade e o estilo de vida, né? Aí, no caso, o peso ideal é aquele peso que a gente sustenta com facilidade, né? Tem pessoas que estão com sobrepeso, têm dificuldade até de amarrar um cadarço. Às vezes, uma atividade mínima é muito exaustiva. Então, isso aí já está sinalizando que não está bem.
Então, o nosso peso é aquele que a gente realmente consegue fazer tudo, consegue levantar da cama com facilidade, consegue fazer tudo, consegue ter bem-estar, tá? E aí tem que procurar um profissional realmente para estar fazendo essa avaliação, esse parâmetro que tem N parâmetros que a gente pode avaliar. No caso, tem o IMC, que é o que muitas pessoas conhecem, que é aquela relação entre o peso e a altura. Mas é como eu estou dizendo, o IMC não é suficiente, porque só considera o peso e a altura da pessoa. Não considera, como eu disse, nem a idade, nem o sexo, tá? Então, tanto é que às vezes a pessoa pode ter 80 quilos e ser muito só massa muscular, né? Não ter gordura no corpóreo. Aí tem que ter uma alimentação saudável, que é o que a gente vai se ater, que vai impedir, vai melhorar a nossa imunidade e impedir qualquer inflamação, porque o corpo obeso, ele é inflamado cronicamente. Por isso que a gente dá um beliscão na pessoa obesa e ela sente mais dor, porque ele é cronicamente inflamado, o organismo obeso, certo? E realmente a obesidade hoje é doença, não é só uma classificação. E aí, garantindo a alimentação saudável, tanto é que você se sente melhor, e porque garante a imunidade. E hoje em dia se fala muito na questão da imunidade, por conta da pandemia que a gente passou. E o que é um corpo imune? É aquele corpo forte, que a doença vem e vai e volta, não se instala. Para a gente manter o corpo imune, é como o doutor Rodrigo falou, a gente tem que ter um sono reparador, a gente tem que se alimentar saudavelmente, a gente tem que se hidratar. Eu acho que ele esqueceu a questão da hidratação. A gente tem que beber água. E realmente a melhor opção de hidratação, a primeira escolha é para ser a água, que realmente é o melhor hidratante, o melhor laxante, o melhor diurético. Tanto é que quando o paciente chega para mim dizendo que está com constipação intestinal, quando eu for fazer o recordatório, a gente identifica que ele realmente bebe muito aquém do que deveria. E a gente tem que também fazer esse cálculo da água, por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão também bebendo exageradamente. E nada pode ser exagerado, tá? Até a água, se você passar a beber da noite por dia, além do que você necessariamente precisa, também vai ser prejudicial. Por quê? Porque você vai competir com a alimentação, então você vai realmente perder um peso rapidamente e pode perder eletrólitos pela urina. Então, com o futuro próximo, você pode apresentar um quadro de hiponatremia, que é queda de sódio ou potássio. Entendeu? Então, tem a água, tem que ser comprada. Hoje eu me irrito, sabe o que é que me irrita? Hoje em dia todo mundo anda com a garrafinha, né? E tem que ter o cuidado também com a lavagem das garrafas, né? Porque hoje a pessoa às vezes só fica completando e pode adoecer. E às vezes a pessoa fala para missa, me irrita quando aquela garrafa cai. Eu digo, minha gente, não pode passar uma hora sem levar a garrafinha, né? Porque assim, eu acho que a gente tem que ter o controle de tomar a água, mas existem momentos que eu acho que dá para esperar, né? Bora lá. Então, tem que se hidratar, tem que dormir, realmente tem que ter o sono reparador, tem que ter o controle de estresse, como ele falou, tem que ter a espiritualidade alimentada, porque a gente sabe que quem realmente tem essa conexão reage melhor, inclusive às adversidades, né? Inclusive às doenças. E vamos lá. É como ele falou também. Eu estou me sentindo meio repetitiva. Cada um de nós tem o poder de aplicar em si o princípio da precaução. Então, a gente pode escolher ou não o que consumir. Ninguém está obrigando a gente no supermercado, não é isso? Tá bom. Então, quais são as dicas que eu tenho aqui para dividir com vocês? Mesmo quem quer perder peso, o ideal é que não fique em jejuns prolongados, a não ser que seja realmente aquele jejum intermitente, acompanhado por um profissional, que é por um período X, certo? O ideal é que todo mundo procure fazer as refeições de 3 em 3 horas e no final do dia tenham feito de 5 a 6 refeições por dia, certo? Que seria o café da manhã, o almoço e o jantar, e o que a gente chama de lanches ou colações nos intervalos, tá certo? Aí, no caso, teria que procurar realmente um profissional a nível ambulatorial para estar definindo para cada pessoa como seria esse esquema, né? Aí, por que que a gente pede para evitar o jejum prolongado? Porque é muito comum hoje em dia, vocês, inclusive, que às vezes tem muito servidor público, que não tem hora certa para comer, come qualquer coisa, come em pé, come algo que seja mais prático, e tudo que seja prático, desconfie, né? Porque a gente ganha tempo, mas perde em saúde. Aí, o que que acontece? Quando a gente passa muito tempo sem comer, e isso se repete frequentemente, quando vai comer, come algo que não seja saudável, com o futuro próximo a pessoa adquire minimamente uma gastrite, que é uma inflamação no estômago, certo? E essa inflamação pode ser por H. pylori, que seria pela bactéria, que aí tem que ser tratado e o tratamento é prolongado, ou então mesmo pelo próprio suco gástrico, porque o estômago da gente, ele não tem dente. Ele precisa receber o alimento bem macerado, por isso é que a gente tem que dar atenção também à mastigação. E aí, se a gente não mastiga direito,
E aí, tendo essa rotina ruim, quando o alimento chega no estômago, ele recebe a ação de um suco que é ácido, que é o chamado suco gástrico, todo mundo já ouviu falar. E ele, por ser ácido, ele age corroendo o alimento, que é exatamente para digeri-lo, né? E a gente conseguir absorver. Se a gente não come, esse suco vai ser liberado, logicamente não na mesma quantidade, porque não teve o estímulo do alimento. Mas ele vai ser liberado. E aí ele vai agredir a parede do estômago, que é uma mucosa fina, delicada, do jeito da boca da gente. Então, do jeito que é na boca da gente, no interior, até lá no ânus, é essa mucosa fina e delicada. Se a gente não cuida, ela vai adoecer, vai ferir, vai machucar, entendeu? Então, por isso é que eu não recomendo jejuns prolongados e nem comidas que não sejam saudáveis. Aí, evitar líquido durante as refeições. Por que que a gente diz isso? Porque Nosso Senhor é perfeito. Quando a gente come, que a gente mastiga, que esse líquido é liberado, ele tem uma concentração ideal. Se a gente bebe juntamente com o almoço, ele vai ser diluído e não vai ter a mesma eficácia. Por isso é que quem come bebendo normalmente tem aquela sensação de estufamento, de cheio, de má digestão, tá? Outra coisa que eu acho importante. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ser um ato consciente. Se a gente vai dirigir, não tem que dar atenção à direção? Pois é, do mesmo jeito a alimentação. Se eu for me alimentar, é algo que eu vou botar dentro do meu corpo, que é sagrado. Habita o Espírito Santo. Então, como é que eu vou colocar qualquer coisa? Então, quando eu dou essa devida atenção ao ato de me alimentar, eu faço as melhores escolhas, eu coloco a quantidade satisfatória no prato, nada exagerado. Eu mastigo bem antes de engolir, exatamente para facilitar para a digestão, e não como bebendo. Então, esses princípios básicos, toda e qualquer pessoa tem que aprender desde criança, tá? E o que é que a gente pede também? Hoje em dia, as pessoas estão se alimentando muito com alimentos industrializados ou ultraprocessados, exatamente por conta da correria, por conta da praticidade. Mas esses alimentos são altamente nocivos, porque eles são ricos em aditivos. O que é que são aditivos? São substâncias que são colocadas nesses produtos. Eu estou falando baixo, não, né? Tá dando para ouvir? Ótimo. São substâncias que são colocadas nesses produtos, nesses alimentos, que é para alguma finalidade. Então, são vários os aditivos. Pode ser um acidulante, que é para tornar aquele alimento um pouquinho mais azedo, e aí, para quem gosta, come melhor. Pode ser um corante, que a gente primeiro come com os olhos. E pode ser os conservantes, famosos conservantes, que é para aumentar a vida útil daquele alimento na prateleira, certo? Então, tudo isso fazem mal quando a gente come com frequência. Então, esse tipo de alimento, o que é que a gente pede? Não é para fazer parte da nossa feira semanal. Vai fazer um almoço Dia das Mães, vai fazer uma receita mais elaborada que pegue alguma coisa? Tudo bem, naquele dia a gente comemora. Mas no dia a dia não é para fazer parte dos nossos hábitos, tá? Que são os ultraprocessados ou industrializados, que envolvem os enlatados, embutidos, alimentos em conserva, alimentos defumados, todos isso não devem fazer parte do nosso dia a dia. Açúcar com moderação. O açúcar hoje, as pessoas estão botando ele como vilão, como o ovo já foi um tempo. Como é que eu defendo? O que é que eu digo? Tem pessoas que não podem consumir açúcar. Quem são essas pessoas? As pessoas obesas ou com sobrepeso, porque a gente sabe que realmente o açúcar aumenta a caloria da bebida e aí dificulta a gente atingir o peso ideal, não é isso? Agora, a pessoa que não tem sobrepeso, não é obesa, não é diabética, a glicemia ok, ela até pode consumir açúcar. Só que mesmo quem pode consumir açúcar, a gente pede para fazer qual é a melhor escolha do açúcar e usar com moderação. Por exemplo, o melhor açúcar é o mascavo, que é aquele escuro, mais bruto, que ele inclusive tem ferro na composição, tá? Aí ele sofre um refinamento e vira o demerara, que é um pouco mais pobre. Do demerara sofre um novo refinamento e vira o branco, que é o cristal. Aí esse cristal branco realmente é conhecido como caloria vazia, porque ele realmente não tem nutriente, é só caloria, só vai aumentar a caloria da bebida, fazer com que a gente engorde, tá? Agora, mesmo quem pode consumir açúcar, porque não está com sobrepeso e tem a glicemia em dia, deve educar o paladar a consumir o alimento da forma natural. Suco de laranja não adoçar, vitamina de banana, procurar, porque assim, o leite já tem o açúcar natural dele, que é a lactose, a fruta já vai ter a frutose. Então, procurar usar o açúcar da fruta, do alimento naturalmente. Deixar para adoçar aquela bebida mais insustentável. Tamarindo, acerola, maracujá, que aí com isso você já diminui o seu consumo e educa o paladar.
Porque tudo é uma questão de condicionamento e educação. Quando a gente, por isso é que hoje em dia os nutricionistas estão cada vez mais, as crianças, os pediatras estão cada vez mais demorando a oferta de açúcar para a criança, porque aí, à medida que ela educa o paladar, quando ela for consumir, ela já acha estranho e recusa, certo? Então, quem pode consumir açúcar, preferiu mascavo e com moderação. E aí, o que que a gente também considera como adoçante? Tudo que a gente usa para adoçar. A gente fala adoçante, só pensa no adoçante da prateleira, né? Mas não é bem assim. O que a gente chama de adoçante é o que você usa para adoçar. Se você usar o mel, é seu adoçante. Se você usar rapadura, é o seu adoçante, entendeu? Então, assim, o mel é permitido também, só que ele é um carboidrato simples. Então, na mesma categoria do açúcar, ele é pausado com moderação. Só que ele é um bactericida natural. Então, ele é muito bom para combater algumas bactérias. Só que ele não pode ser ofertado para criança menor de 2 anos e para gestante. Porque ele, se ele tiver algum contaminante, pode ser perigoso, tá? E se for necessário usar um adoçante mesmo, que é isso que a gente conhece de prateleira, porque é diabético ou porque quer emagrecer e o adoçante realmente não tem quase caloria. Agora, você também tem que seguir a orientação do rótulozinho, que às vezes a pessoa, por estar usando adoçante, xiringa, né? Tem que seguir direitinho como é para ser. Tem que ser um adoçante também natural. O que que é que acontece? Existem adoçantes na prateleira que são os artificiais, que são nocivos. Então, a pessoa às vezes deixa de consumir um açúcar, que é um produto que veio da cana, para consumir o adoçante, que pode ser de sacarina, aspartame, sucralose, ciclamato de sódio, que para quem tem pressão alta é um veneno. Aí eu estou aqui fazendo um tratamento com antipertensivo para manter minha pressão, e aí tomo um adoçante que vai de encontro ao meu tratamento. Entendeu? Então, por isso é que tudo tem que ser bem orientado. Quando a pessoa tem qualquer comorbidade, hipertensão, diabetes, ácido úrico elevado, que é a hiperuricemia, qualquer comorbidade, tem que procurar um profissional de nutrição para poder exatamente ele nortear o que é que não pode, o que é que não pode, o que é que tem que evitar, tá? E evitar bebidas açucaradas, que são aquelas prontas, refrigerantes, que aí, inclusive, não tem nada de nutriente, né? Aquelas bebidas, os sucos prontos, realmente só é o néctar da fruta, ou então é fruta, o suco artificial e bastante açúcar. Refrigerante nem se fala, né? É corante, gás, água e açúcar, tá? Vamos lá. O que que a gente tem que, então, aumentar, preferir, colocar no nosso cotidiano? Aumentar a ingestão de frutas, verduras, legumes e hortaliças. Esses alimentos, eu costumo dizer que aqui nos fortifica. Por quê? Primeiro, tem fibra. E aí ajuda no funcionamento do intestino. O intestino da gente, ele tem que funcionar. A gente tem que comer, né, ingerir, digerir, absorver e eliminar o que não nos serve. Quem faz esse percurso, esse fluxo funcionar, são as fibras. Então, pode ter certeza que uma pessoa com sobrepeso que come baixa ingestão de fibra evolui com constipação. Então, tem que ter esses alimentos por conta das fibras, que ajudam no funcionamento do intestino. As fibras é que ajudam a regularizar no nosso sangue os valores referenciais do que a gente tem. A gente não faz exame de glicose, glicemia, colesterol, triglicerídeo, não faz? Então, quem mantém esses valores em níveis satisfatórios são as fibras, tá? Então, por isso é que a fibra também tem esse potencial. E ainda tem mais, ajuda a não engordar, porque a fibra ela é celulose e a gente não contabiliza essa caloria. A gente é diferente do elefante, que come a folha e aquilo ali vira caloria para ele. Para a gente, não, a fibra não. Por isso é que quando a gente vai fazer uma dieta, diz salada crua à vontade, porque ela realmente não vira caloria para dentro da gente, ela realmente só atua como uma vassourinha mesmo, tá? Boa gestão hídrica, que eu falei que a gente tem que saber direitinho. O cálculo normalmente é o peso da pessoa multiplicado por 35 ml. Normalmente é esse o volume de água que a pessoa tem que consumir. Logicamente que vai ter que considerar alguns fatores. Se a pessoa é renal, dialítica, se a pessoa é renal crônica, se a pessoa tem hipertensão, aí a gente tem que ver se a pessoa faz quimioterapia. Então aí cada um pode ter alteração. Mas normalmente o cálculo é o peso da pessoa multiplicado por 35 ml. Aí é o volume de água que você deve gerir por dia. Logicamente que nos intervalos para não interferir na digestão. O que eu peço também? Trocar a manteiga pela margarina. Isso aqui, quando o paciente é carente, eu tenho uma dificuldade, porque a gente sabe que a manteiga é bem mais cara. Mas a gente tem que entender que a gente paga com a nossa saúde. Uma hora essa conta a gente tem que pagar. Ou pagando logo com o dinheiro, ou pagando com a nossa saúde, ou com o medicamento. Então, a gente tem que ter esse raciocínio.
Então, é melhor realmente você pagar adiantado por um produto que vai lhe beneficiar para você não ter mais tarde que gastar com sua saúde, perdendo a saúde, ou com medicamento, né? Então, trocar a margarina pela manteiga, porque a margarina, minha gente, ela entope as veias da gente. O que é a margarina? Vou tentar ser breve também. Na natureza, o óleo vegetal é um óleo, né? Você espreme, prensa as sementes e extrai o óleo do algodão, extrai o óleo do girassol, da soja. E a margarina, ela é uma gordura hidrogenada. Ela pega essa gordura vegetal, sofre o processo de hidrogenação, ou seja, no laboratório elas são acrescentadas moléculas de hidrogênio para ela virar aquela cremosidade e a gente conseguir passar no pão. Por isso é que ela é conhecida como uma gordura hidrogenada, porque ela recebeu hidrogênio, ou gordura trans, porque ela foi transformada. E aí esse processo faz mal para o nosso coração, certo? Então a manteiga não, a manteiga a gente sabe, ela veio do leite, que veio da nata. Agora, como todo óleo, como todo azeite, é calórico. Então, azeite, óleo, manteiga tem que ser com moderação. É só para dizer que botou. É pão com manteiga, não é manteiga com pão, porque senão dificulta também para atingir o peso ideal, né? Meu marido mesmo, eu brigo com ele, porque eu faço cuscuz, aí eu boto a manteiga, aí ela derrete, né? Porque tá quentinho. Aí na hora que ele vai, ele não vê, quer botar de novo. Eu digo, já botei coisa. Não bote de novo. Então, trocar temperos prontos por temperos frescos, aí tem aquela questão dos temperos prontos, sazon, caldo quinó. Esses temperos prontos, nenhum são saudáveis também. O ideal é que a gente tempere a nossa comida com os temperos frescos. Alho, tomate, cebola, cheiro verde. Quem puder usar pimentão pode, porque o pimentão ele é rico em vitamina C, mas às vezes é muito indigesto. Tem pessoas que ficam arrotando, tem pessoas que não digerem bem o pimentão. Então, mas quem não sente nada pode usar. O verde é mais docinho, né? E tem aquelas pápricas também, que é do pimentão, né? Então, preferir os temperos frescos para temperar a comida. E pode abusar das ervas aromáticas, porque ela realmente, o nome já diz, vai dar o aroma e configurar mais sabor, né? Facilitando que a gente coma. Usar o sal e óleo com moderação, exatamente porque, mesmo que não tenha pressão alta, sal e óleo tem que ser com moderação. Porque, além de levar a um quadro de hipertensão, pode levar também para obesidade e desidratação, né? Porque o sal vai puxar mais água, vai reter líquido. Consumir alimentos integrais, o nome já diz. Se o alimento é integral, tipo arroz, que é aquele famoso arroz de roça, arroz pilado, ou então o próprio pão, quando o alimento ele é integral, está integralmente mantido. Então, ela não teve aquela perca nutricional com o processo de refinamento, porque o refinamento leva a perca. Tanto é que aí, por isso que a gente pede para optar por os alimentos integrais, porque aí está mantido os nutrientes, tá? As carnes, sempre tem que ser uma carne magra, dar preferência por porções magras da carne, que são aquelas. Aí, por exemplo, se for o frango, tirar a pele, se for a carne vermelha, procurar realmente aqueles cortes mais magros. Evidencialmente, vai comer, sei lá, uma mão de vaca, uma panelada, mas não é também para ser o hábito, né? Preferir sempre cortes magros. E a recomendação, inclusive para o câncer, é que seria apenas 2 vezes por semana a carne vermelha. O restante, aí só que. O que é a carne vermelha? Não é só carne de gato. É a carne suína, é a carne de gado, é o fígado, é um carneiro, é um bode, entra como vermelha. Então, essas entrariam como vermelha, que só pode ser 2 vezes por semana. O restante ficaria para os peixes e aves, né? E a gente tem que ter cuidado também do preparo dessa carne, porque o que acontece? As pessoas gostam muito de churrasco, e a gente tem que evitar 2 tipos de preparo, que seria a fritura, como a gente fazia antigamente. Você lembra que a gente botava o óleo para fritar o peixe, depois tentava tirar o excedente com papel toalha, né? Então, essa não é uma boa recomendação. E o churrasco também. As pessoas pensam erroneamente que uma carne feita na brasa é saudável, mas não é. Quando a gente queima aquele carvão, que ele libera aquela fumaça, que adere toda na carne, ela é rica em alcatrão, que é o mesmo constituinte do cigarro, tá? Então, o churrasco também é para ser um evento. Então, se aí foi convidada para o churrasco naquele dia, você não vai precisar chegar com sua carne debaixo do braço, porque é até constrangedor para quem está ali recebendo. Mas você também não vai comer pelo ano todo que não comeu, né? Mas não é uma escolha para se fazer em casa. Em casa pode ser na airfryer, pode ser na grelha elétrica, pode ser na frigideirinha antiaderente, pode ser no forno, pode ser na pressão, tipo um assadinho de panela. Agora, nós devemos também alternar com preparações ensopadas.
Batidinho, picadinho, frango ao molho, peixe ao molho, porque o intestino agradece. Se a gente ficar comendo só preparações secas, também é mais fácil evoluir para um quadro de constipação, tá? Outra coisa, toda nutricionista fala que nossa alimentação tem que ser variada e colorida. Por quê? Porque um alimento só não tem tudo que a gente precisa. Tanto é que eles são diferentes. Cor, textura, cheiro, sabor. Até entre as frutas é diferente. Uma banana é totalmente diferente de uma jaca. Então, quanto mais alimento durante o dia a gente se expõe, mais nutriente diferente a gente vai estar atribuindo no nosso organismo e menor vai ser a chance de no futuro a gente ter carência nutricional, porque a gente vai estar absorvendo tudo. Tanto é que os alimentos também são separados por classificações. Tem os cereais, tem as leguminosas, tem as frutas, não é isso? Então, exatamente por sua composição bioquímica, tá? Ovos diariamente. Ovo é uma excelente fonte de proteína. Não vamos precisar ser Graciane Barbosa, mas o ovo é essencial porque é uma excelente fonte de proteína. Aquela parte branca, que é a clara, é proteína pura, chamada albumina, e de ótima absorção. Então, e juntamente com a gema, que também é rica em vitamina A e tem ferro, é um excelente alimento, tá? Dá preferência para cozido, para evitar fritura, mas a gente pode estar alternando com mexidinho, ou então ovo de codorna, né? Passar. Sim, a gente pede também para preferir a fruta em detrimento do suco. Por quê? Porque a fruta, ela vai manter a fibra, né? Quando a gente opta pelo suco, a gente, além de ser mais calórico, porque se eu for chupar uma laranja, eu chupo uma laranja, duas no máximo. Se eu for fazer um suco, eu pego 3 ou 4 laranjas. Então, aumenta a caloria, dificultando o meu peso ideal, e ainda perco a fibra, tá? Então, a fruta em detrimento do suco é melhor. E até porque quando você come a fruta, normalmente você não adoça. E o suco você quer adoçar. Só que agora nós estamos no BR-Bro. Então tá muito quente. Aí normalmente eu boto a fruta em outros horários e no lanche da tarde eu libero um suquinho. Porque assim, a gente pede para a pessoa procurar se hidratar com a água, ser realmente a primeira opção. Mas pode alternar com o suco ou com chás também, chazinhos calmantes, tempo da vovó, camomila, erva doce, cidreira, né? Pronto. Fruta em detrimento do suco. Essa combinação de arroz e feijão, mesmo quem quer perder peso, eu não tiro totalmente. A não ser que seja por um período muito curto, que tenha que ter aquele choque imediato. Mas a combinação de arroz e feijão é perfeita, porque nosso é perfeito. Porque eles têm aminoácidos essenciais. O que é que são aminoácidos essenciais? São aminoácidos encontrados em alguns alimentos que são essenciais, ou seja, a gente não produz, então a gente tem que adquiri-lo. E esses aminoácidos, as pessoas não sabem. Um é metionina, outro é lisina, eles têm nome. Quando eles estão associados, arroz e o feijão, tanto faz ser baião como arroz e feijão, eles viram proteína. Então, quem quer perder, não precisa cortar, é só reduzir, tá? E aí, no caso do arroz, a gente pede para não lavar. As pessoas mais idosas têm essa dificuldade. Não precisa. Quando a gente lava o arroz, que vai embora aquela aguinha branca, tá indo embora muitos nutrientes. Já o feijão, não, é o contrário. A gente pede para realmente deixar de molho entre 8 a 12 horas, porque aí ele vai soltar um gás, ele vai soltar fitatos, que são antinutrientes, que vai dificultar a absorção de alguns nutrientes dele. Então, o feijão a gente realmente deixa de molho, não é bom que ainda economiza, né? Porque ele fica um pouquinho mais mole. Então, entre 8 a 12 horas, despreza aquela água e cozinha em outra água, tá? Aí o arroz, a gente pede para incrementar. Um dia faz arroz com brócolis, arroz com cenoura, arroz com abóbora, arroz com açafrão, certo? E o feijão do mesmo jeito. Maxixe, quiabo, abóbora, inhame, macaxeira, porque aí você vai estar enriquecendo a sua alimentação e colorindo o seu prato. Não fumar e evitar bebida alcoólica, né? Que o doutor Rodrigo já falou. Mais alguma coisa? Sim, aí os adoçantes. Eu falei, né? A gente tem que optar pelo natural, que seria o stevia ou xilitol, para quem realmente tem indicação. E os artificiais são os aspartame, ciclamato de sódio, sacarina, sucralose. As pessoas gostam muito do sucralose, porque ele realmente é o que mais se assemelha ao açúcar, deixando um gosto residual muito tranquilo. O açúcar, como eu disse, se for o açúcar mascavo, realmente aquele bruto, ele tem ferro e potássio. Agora, tem que ser com moderação. O mel tem uma ação antimicrobiana e é contraindicado apenas para crianças e gestantes. Pode passar. E eu trouxe uns mitos e verdades que normalmente é o que me perguntam muito. E aí eu imaginei que alguém pudesse perguntar, já estou me antecipando. É a respeito do micro-ondas e a respeito de que as pessoas, hoje em dia a gente pede para as pessoas, quando forem comprar
frutas, verduras, legumes e hortaliças, dar preferência para produtos orgânicos que tem em feira, porque são mais livres de agrotóxicos. Mas se não for viável, se não for possível, ainda assim é melhor, ou seja, ou menos mal você comer do que não comer por conter agrotóxicos, entendeu? A gente tem que avaliar sempre o custo-benefício. Então, deixar de comer frutas, verduras, legumes e hortaliças por ter agrotóxicos é pior do que comer. Então, o ideal é que seja orgânico, mas se não for possível, o ideal é que coma. E a exposição do micro-ondas não produz câncer. O que a gente tem que ter cuidado é realmente seguir as orientações do eletrodoméstico, que ele vai dizer direitinho, ele realmente é para aquecer, e ele exige qual é o utilitário que você pode estar colocando. Normalmente é vidro ou cerâmica, nada de plástico ou metal, né? Seguindo direitinho a orientação do eletrodoméstico, não tem problema. Que mais? Acho que era só, né? Bom, e aí o que eu vim dizer é que eu acho muito interessante a frase dessa moça, que ela diz que o que eu faço é uma gota no oceano. Uma gota no oceano é como se fosse nada. Mas sem ela, o oceano seria menor. E a gota, uma mínima gota também num copo topado, ela transborda. Então, onde a gente sabe que ela tem poder. Então, a gente tem que começar de hoje a se olhar, a se amar, a ter aquele. Não é egoísmo, é ter aquele olhar para si mesmo e ver o que que a gente pode fazer. E as informações estão aí, e eu também estou aqui. Qualquer dúvida, qualquer outro encontro, eu gosto muito de conversar, me considero um bom ouvinte. E era basicamente isso: variar a alimentação, não ficar muito tempo sem comer, evitar frituras, enlatados, evitar fast foods e todos esses alimentos que a gente sabe que não é nem considerado alimento, né? Porque são ultraprocessados, tá certo? Era isso, alguma dúvida? Outra coisa, e a melhor atitude contra o câncer é realmente a prevenção, porque, como ele disse, estatisticamente tem uma diferença enorme de quem se preocupa, de quem se cuida, de quem enfrenta o tratamento. Hoje a gente sabe, realmente é nítido que tem um desfecho satisfatório para quem tem coragem. Todo santo dia eu começo o dia me lembrando de fazer 3 pedidos. Aliás, 2 pedidos, um agradecimento. Eu acredito muito que quem não tem gratidão, quem não é grato, não tem condição de ser feliz. Então a gente tem que ter gratidão. Eu ensino para meus filhos todo dia que a gente tem a obrigação de ser feliz da forma que veio, sem uma perna, não, albino, tem a obrigação de ser feliz por estar vivo. A gente tem direito a ficar triste quando acontece uma coisa, quando acontece um adoecimento, quando a gente perde uma pessoa. Então, direito de ficar triste a gente tem, mas a obrigação de ser feliz todo mundo tem que ter por estar vivo. Outra, aí a gente começa o dia agradecendo, pedindo perdão, porque às vezes nem sempre a gente, né? A gente falha, a gente pedindo perdão pelas nossas falhas, e aí tem que pedir quais são as outras coisas, meu Deus, eu peço perdão, eu agradeço, eu peço sabedoria, que a gente tem que, toda hora, e eu ouvi ontem de um padre dizendo que não tem esse que peça sabedoria que Deus não escute. E coragem, porque às vezes a gente tem a sabedoria, mas fica quietinho. Então tem que ter a sabedoria, ainda tem que ter a coragem para agir. Era isso. Eu gostaria de agradecer a doutora Renata, maravilhosa palestra, mas infelizmente a gente não vai poder ter as intervenções. Pronto, é o seguinte, realmente, já tem gente de mais idade, estão com fome. É o seguinte, então a Luzemir tem meu WhatsApp. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, não tem problema não, tá? Pode me perguntar pelo WhatsApp. Eu só atendo na Ucobem. Eu só atendo na Ucobem. Pronto, na clínica do Dr. Rodrigo, eu atendo lá. É. Sim, a gente vai estar disponibilizando, certo? O WhatsApp dela. Ela conversa. Gente, a gente só para finalizar, antes do lanche, a gente tem um depoimento de uma colega bancária associada que ainda está, né, vencendo em tratamento. Graças a Deus, ela está totalmente se curando. Deus já disse, né, que ela está curada. É a nossa colega Manu da Caixa e diretora do sindicato.
Minha gente, só um aviso: o lanche não está servido ainda, tá? Aguarde aí só 5 minutinhos, tá? Aí a gente vai tirar, terminou aqui, a gente tira uma foto e aí a gente vai autorizar a liberar o lanche. Aí com vocês aqui é Manuela, da Caixa Econômica, tá? Recentemente passou por um câncer, né? E ela vai fazer um depoimento aqui. Boa noite a todos. Eu vou ser breve, viu? Meu nome é Manuele, eu tenho 47 anos. Em julho do ano passado, no dia a dia mesmo, no toque, no autoexame, eu detectei que eu tinha um nódulo diferente na mama esquerda. E como eu vou na médica de 6 em 6 meses, aí a doutora, quando tocou, ela sentiu que tinha algo diferente, né? Não era assim um nódulo comum. Quando ela tocou, que pediu para me fazer mamografia, e na hora que a mulher fez a mamografia, ela pediu uma biópsia, aí eu já percebi que ali já tinha alguma coisa errada, né? E aí eu fiz a biópsia, essa doutora, ela já me acompanha há 7 anos, e em 6 meses, que eu ia nela de 6 em 6 meses, foi detectado um câncer de mama. Só que já estava com 6 centímetros. Ou seja, em 6 meses, ele cresceu 6 centímetros. A doutora que já me acompanhava, ela ficou muito assustada. Eu disse para ela, doutora, não se assuste, eu sou uma mulher preparada. Se Deus me deu essa missão, eu vou até o fim e eu tenho confiança que vai dar tudo certo. Ela disse, pois, pelo seu pensamento positivo, a gente já tem uma coisa muito a seu favor. E aí, quando eu fui no oncologista, ele disse mesmo que eu estava com câncer e que eu ia passar por um tratamento que não era fácil, porque eu fiz 16 sessões de radioterapia, 4 da vermelha, que é o que faz cair o cabelo, da químio, desculpa. Na primeira sessão, quando eu cheguei em casa, que eu trisquei assim no meu cabelo, em 3 dias já começou a cair. Só que eu nunca chorei porque meu cabelo caiu, nunca me lamentei. Pelo contrário, eu disse: Deus, você me deu essa missão, então me dê força para superar. E aí, quando eu fui fazer a segunda, também, aí eu peguei a máquina, eu mesmo raspei meu cabelo, fiquei sem nada. Mas também não me reclamei, entendeu? Fiz as sessões de quimioterapia. Toda hora a enfermeira ia lá, Manu, tá sentindo alguma coisa? Nada. O médico passou uma lista de remédio para me tomar. Nunca vomitei, nunca tive febre, dor de cabeça. Mas toda vez que eu ia fazer uma sessão, eu fazia minhas orações e dizia: Deus, me ajude a superar. Então, eu fazia a quimioterapia, eu ia para a quimioterapia como se eu fosse para o shopping, entendeu? Botei na minha cabeça, vou passear, que era o único lugar que eu podia sair, era para fazer as químio. Fiz todas as químio, não tive nenhuma reação. Pelo contrário, eu fazia meus exames e a imunidade fazia era aumentar, em vez de baixar. Até o médico ficou surpreso. Mas o que eu tenho certeza que foi minha fé que me curou, entendeu? E aí passei, fiz 20 sessões de radioterapia. E meu pai, quando me viu de cabelo pelado, ficou arrasado. Eu disse, papai, eu nunca, isso aqui é o de menos. O ruim é se eu morresse, se eu fosse uma pessoa que tivesse deprimida. Pelo contrário, nunca me deprimi. Voltei com 15 dias de operada a trabalhar. A médica não autorizou, eu fui por minha conta e risco, porque eu já estava com 6 meses só dentro de casa, né? Às vezes a cabeça da gente pensa muita besteira, né? Mas eu rezava todo dia. Às vezes, quando eu estava muito angustiada, eu me ajoelhava. Então, eu quero dizer que às vezes que você tem algum parente que está passando na sua família, ou tem uma pessoa, diga, se apegue a Deus sempre, porque com Deus tudo é capaz. E hoje eu sou testemunha viva que se você tiver Deus, tudo se resolve. Cabelo, estética, isso aqui, a gente supera. Isso aqui é o de menos. E que 90% da cura do câncer, o médico me diz, é o psicológico.
Tem gente que na primeira sessão se abate. Eu não, eu ia fazer minha rádio, todo tempo sorrindo, conversando com todo mundo, que eu botei na minha cabeça. Aqui é só uma fase. Tudo Deus tem um propósito na vida da gente. Por mais problema que a gente passe, a gente não tem que reclamar, a gente tem que agradecer a Deus. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu sou mais forte. E hoje eu sou testemunha viva que de quem tem Deus tem tudo, viu? É rápido, só para. Manu, você arrasa nossos corações, vem cá, Marília. Convide o povo agora para tirar foto. É. Gente, para concluir, vamos tirar foto, uma foto bem bonita, que esse evento tá lindo. Depois da foto a gente vai comer, né? Ó, prepara o fotógrafo. Uma parte fica aqui em cima, outra parte fica aqui embaixo. Vamos todos aqui juntos tirar uma foto do grupo todo. Pode sentar. Pode sentar uma parte aqui. Quem pode sentar? Quem quiser pode sentar. Passa um pouquinho para trás, Cineide. Cineide. Cineide, deixa o pessoal sentar bem. Passa um pouquinho para o pessoal sentar. Ó, sente aí uma parte. Quem puder, senta, minha gente. Se tiver mais gente aí, embora para tirar a foto. Bem juntinho, todo mundo juntinho aqui. Se tiver algum homem que queira sentar bem na frente aí no chão. A senhora está escondida aqui. Bora, minha gente. Se prepare que já vai começar as fotos. Preparando a foto. Bora, menino, fotógrafo. Quem tem fé em Deus aí, menino? Cuidado para não cair aqui. Hora do lanche.